Como alcançar um equilíbrio saudável no uso da tecnologia? Eu sou o Dr. Marcos Estevam, psiquiatra, e estarei no podcast da Unimed falando sobre isso. Você se sente dependente das tecnologias no seu dia a dia? Hoje é fundamental a gente saber lidar com tantas inovações, tantas possibilidades da tecnologia e da internet. Meu nome é Giovana Nandi Simioli, a senhorita Simioli das redes sociais, e eu vou fazer parte do podcast Cuidar de Você da Unimed. Olá, hoje mais um episódio do podcast da Unimed Campo Grande, Cuidar de Você. Eu estou aqui com duas pessoas assim de respaldo muito bom para o tema que nós vamos falar, que é tecnologia e o efeito sobre as pessoas. Dr. Marcos Estevam, psiquiatra, Giovana Simioli, publicitária, geradora de conteúdo, marketing digital. Falem um pouquinho para nós de vocês, né? Doutor, por favor. Olha, eu sempre digo que eu sou já campograndense de coração, né? Estou aqui há quase 30 anos, ano que vem, aliás, em 2023 eu completo 30 anos. Adoro essa cidade morena, né? Escrevo sobre elas, porque eu também tenho a outra atividade, que é a escrita, e inclusive, baseado nesse tema que nós vamos falar hoje, ano que vem vai sair um livro de contos meu. Esse livro de contos, ele tem um desses contos, se chama Smart Pet, que fala exatamente dessa tecnologia na mão do homem atual. Tá, muito legal, doutor. Bem-vindo, tá? Obrigado. Gi, por favor. Giovana Nandi Simioli, me posiciono na internet como senhorita Simioli já há uma longa data. Eu sou publicitária de formação, fui sua aluna, né, Fabi? Grande honra. E tá aqui, inclusive, muito obrigada, né, pelo convite. É uma honra, doutor Marcos, também. E sou publicitária de formação, minha caminhada é longa também, tenho 25 anos de profissão. E estudo a internet desde quando ela começou, literalmente, ali, 2004, 2006, que ela chegou muito forte aqui em Campo Grande, através das redes sociais também. Isso. Hoje eu tenho uma escola de marketing digital, onde eu ensino profissionais da área, empresários, influenciadores, a se posicionarem melhor e, é claro, também a lidar melhor com essas tecnologias que mudam a cada momento. Legal, seja bem-vinda também, tá, Obrigada. Giovana? Bom, vamos lá, ó. É real, não tem como não se falar, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? Seja no ambiente da educação, seja no ambiente social, para as relações sociais, né? O nosso ambiente profissional. Agora, doutor Marcos, até onde tudo isso é realmente saudável? Pois é, eu fico imaginando daqui a 100 anos, quando nós perguntarmos como é isso saudável, será que é tão saudável quanto era em 2020? Porque o mundo evolui. Nós não temos como segurar essa evolução do mundo em questão de tecnologia. As evoluções elas foram muitas. Tem um sociólogo, Alvin Toffler, que ele já falava da cabana eletrônica, e ele já mostrava que um dia a gente talvez vivesse dentro de uma casa isolado do mundo e falando com o mundo. A tecnologia ela existe. Nós não temos como parar esse avanço, ela vem a serviço do homem e o homem investe nesse serviço. Então, o que nós precisamos ver é o lado positivo e o lado negativo de cada uma delas, né? Nós já temos assim, opiniões pré-formadas. Esse é o grande problema. O homem ele é radical nas suas posições. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Isso, muito legal. Eu quero, por favor, vamos retomar isso. Giovana, vamos trazer para o seu lado um pouquinho. É saudável? Não é saudável? Vamos tentar analisar. Tem um mantra que eu falo sempre, que a internet é o que você faz dela. Tá. A internet é uma ferramenta poderosíssima, tanto para o bem quanto para o mal. É uma ferramenta que traz muita evolução para o ser humano, né, e transformação a cada dia. Mas eu costumo dizer que ela não vem com um manual de instruções. Ela não chegou para a gente com um manual. Então, muita gente, a maioria das pessoas não sabe como lidar com isso tudo. Se perdem muito, né, nesse cenário. Se perdem em várias questões, quesitos religiosos, política, futebol, brigas, intrigas. Tem gente que termina relacionamentos, que é demitido por causa do seu posicionamento
muito na internet, e eu vi como uma missão de vida minha ajudar as pessoas realmente a lidarem com isso tudo, legal. Que é algo muito novo, né, Fabi? Sim. Ainda mais para mim, que sou geração X também. Passei a metade da minha vida no orelhão. Né? Passei a metade da minha vida no telefone fixo. Então, assim, para mim é uma adaptação também a cada dia. Isso é legal, né? Talvez muitos que estão nos ouvindo vão falar orelhão, né? Telefone fixo. Mas é muito real. E eu me pego, e é interessante quando você está assistindo um filme, às vezes olhando alguma coisa do passado, você fala, carambas, olha como era esse telefone, né? Ou como nós sobrevivíamos, e bem. Sim, porque nós conseguimos marcar encontros, nós conseguimos fazer as tratativas profissionais de venda e tudo, agendamento, telefonando de um lugar, né, de um fixo, e fazendo todo o restante sem problemas, né? Parece que, doutor, eu posso estar errado, mas acho que nós respirávamos até melhor, não respirávamos, sem tanto afoito, por assim dizer. Pois é, mas assim, nós vivemos isso, né? Eu digo que a nossa história é rica. Nós vivemos numa época pré-telefone fixo, depois do telefone, e depois vieram os telefones celulares, que eram apenas telefones móveis. Isso. E hoje são os smartphones. O jovem de hoje, ele não consegue imaginar isso. E nós já estamos entrando nessa situação. Quantos de nós fica extremamente angustiado, se esquece essa companhia em casa, se esquece o celular em casa. O que é que eu vou fazer? É aqui que eu tenho o meu contato com o mundo. Esse contato, que é um contato que a gente chama hoje de sadio e patológico, né? Nós teríamos que saber até onde nós poderíamos levar esse contato. E como faz isso, doutor? Como que eu sei isso? Olha, o que é que a gente vê, né? Hoje nós diminuímos distâncias, nós em questão de segundos falamos com o outro lado do mundo. Sim. Nós em questão de segundos, nós descobrimos se tem alguma coisa aberta que nos facilita ir ou não até lá, se alguma coisa está funcionando, onde fica, o GPS nos leva diretamente naquele local, coisas que ajudam. Eles nos dizem que tipo de atividade física vão fazer, se o nosso sono está eficiente, como está o nosso batimento cardíaco, faz o nosso eletrocardiograma hoje, pelo menos uma parte dele. Então, são coisas saudáveis, né? Apesar de ser comercial, nós pagamos por isso, mas são coisas saudáveis. Mas, por outro lado, nós temos que ver que isso, será que aproximou ou distanciou pessoas? Ele tem um lado positivo. Só que eu não tenho mais o contato eu e o outro. Eu tenho contato, né? Eu, o isto e o outro. Eu, a coisa e o outro. A coisa, esse objeto. É muito mais fácil. É muito mais fácil ouvir o outro, gostar do que ele fala ou simplesmente deletá-lo, né? Entendi. É diferente da situação cara a cara. Então, isso nós perdemos. E talvez, doutor, por isso que fique tão ruim e difícil para algumas pessoas, e acredito que a pandemia acabou também reforçando isso, voltar ao convívio social, né? Assim, o sentar com pessoas, o olhar no olho, né? Talvez nesse sentido, para algumas pessoas, a tecnologia pode ter ajudado, mas passa a ser um problema quando ela se afasta desse convívio, certo? Exatamente. A pandemia ela piorou muito isso e muitas outras coisas. As pessoas consumiram mais álcool, mais droga, etc. Elas ficaram presas em casa. Então, o consumo da tecnologia foi muito maior. Mas, ao mesmo tempo, veio um pouco da saudade. Né? A saudade do contato físico. Esse contato físico vai ser sempre importante. Ora, é claro, você conversar com um parente que está no próprio Brasil, mas em outra cidade, fazendo uma chamada de vídeo, isso é muito bom. Mata um pouquinho dessa saudade, mas não substitui o abraço, né? Não substitui o toque de mão, não substitui o cara a cara, o olhar para o outro, sentir como o outro está, ver o sorriso do outro naquele momento. Naquele momento de encontro. Isso não tem nada que tire, mas parece que nós estamos perdendo isso. É como se nós estivéssemos ficando mais frios através dessa tecnologia. E se nós nos permitirmos isso, vai ser muito difícil. Mas nós precisamos trabalhar isso desde a infância. Está começando a ficar fácil para a geração de pais novos de hoje deixar os filhos na tecnologia, porque a casa fica calma, né?
Ou seja, ele fica ali, dá menos trabalho, enquanto eu converso, enquanto eu vejo meu programa preferido, enquanto eu faço minhas coisas, ele está ali. Então, a interação mãe-filho, pai-filho, irmão-irmão, já começa a ser diminuída. E a frieza afetiva pode ser muito pior no futuro. Isso é importante. E aí também, né, Giovana, juntando um pouquinho, atrelando ao que o doutor está comentando, você também trouxe para nós, assim, as pessoas, elas tentaram conviver, ou começaram a conviver com a tecnologia no smartphone, enfim, e aí, nesse momento, elas começaram a tomar posições. E as posições, talvez, baseadas em motivações ou sentimentos, começa a se perder a mão, que é onde você fala de posicionamentos muito rígidos, ou que, às vezes, o que a tecnologia, a internet em específico, deveria auxiliar, passa a ser ruim para a pessoa, né? Porque ela se perde. Sim, sem dúvidas. E dizendo um pouco, continuando, né, a fala do Dr. Marcos, eu tenho uma frase também que eu falo, gosto bastante, eu sou a menina das frases, né? Que eu falo assim, para captar um sinal, desligue o celular. Né? Eu me preocupo muito, eu como uma profissional, pesquisadora, estudiosa dessa área, eu me preocupo muito em quando eu estou em casa, eu desligo, fico totalmente off de verdade. Eu gosto muito de olhar no olho do meu marido, dos meus pais, dar risada, sou viciada em Netflix, em seriado, enfim. Então eu gosto muito desse momento. E por incrível que pareça, olha só, meu marido, que tem uma função normal, trabalha como... com papel, né, digamos assim, não pode usar o celular dele na empresa dele, chega em casa, ele só fica no celular. Ele assiste TV usando o celular. Né? Eu tenho que brigar para ele, sai do celular, né? Não ao contrário, enfim. Porque eu passo o dia inteiro trabalhando no celular. Né? O celular é a minha extensão de mão, literalmente. Né? Preciso, como o doutor falou também, desde pesquisar um endereço, pesquisar uma marca, enviar uma mensagem, fazer uma ligação, a gente tem tudo ali na nossa mão. E isso, para mim, né, a geração X novamente, é um pouco amedrontador. Porque a gente começa a entender um pouco mais de como funcionam os algoritmos, né, como funciona a manipulação por trás de tudo isso que a gente tem de informação ali na nossa vida e que a gente está sendo manipulado pela grande mídia, por essas grandes mídias, grandes marcas, e a gente não sabe um terço, digamos assim, do que realmente acontece lá nos bastidores, lá por trás. Então, imagina essas crianças, né, que estão sendo hoje treinadas a lidar, a mexer no celular, não olham mais no olho, não sabem mais nem falar, talvez, direito, nem escrever direito, enfim. Então, eu tenho um pouco de medo, de verdade, de como vai ser um futuro próximo. Mas o importante é que nós, hoje, somos responsáveis por esse futuro. Então, é fundamental que, como você disse, Fabi, a gente tenha esse posicionamento, a gente tenha uma atitude, claro, com muita saúde e respeito. Sim. E sem desmerecer o meio, sem desmerecer essa tecnologia e esse respeito, enfim, né, o que se tem aí. Recentemente, nós nos deparamos com uma situação que talvez tenha nos remetido muito a isso. O mundo vai parar se não tiver mais internet ou a tecnologia não estiver na nossa mão, né? Que foi a parada das redes sociais, né? Vamos lá, o WhatsApp, o Instagram lá, que daí veio o memes, né? Facebook em relação a isso. Essa tempestade, né, que nós tivemos aqui no nosso estado, enfim, toda essa reação da natureza. Então, nós nos vimos assim, primeiro, como é que eu vou falar com as pessoas? O meu WhatsApp não está funcionando. Como é que eu vou trabalhar se eu não tenho a internet? Como é que eu vou saber da vida dos outros, né? Se o meu Instagram não está funcionando, ou nós que trabalhamos com as redes sociais, né, para posicionamento de marca e tudo, isso deixou de acontecer. Quanto dinheiro, né, se perdeu nessas tratativas. Não teve energia elétrica, né? A tempestade quantos dias a nossa cidade, por exemplo, as pessoas ficaram... E aí eu não sei vocês, mas não deu uma sensação do tipo, caramba, e agora? Talvez o Dr. Marcos, né, da sua sabedoria, fale, é hora de nós repensarmos algumas coisas. Ou, peraí, é só lembrar como a gente fazia lá atrás, né? E a Giovana, talvez, junto comigo, vai falar assim, mas eu não consegui entregar um monte de coisa que eu precisava do meu trabalho, porque eu não tinha isso. E aí, o que se fala disso, doutora?
Pois é. Somos reféns, né? Ou não? Somos reféns, né? A minha clínica, por exemplo, o meu consultório, a gente trabalha com isso. As secretárias, realmente, elas tiveram muita dificuldade. Agora, é como se realmente a gente tivesse a cultura da tecnologia apenas. Nós não sabemos mais ver sem isso. Né? Então, vai parar realmente. Né? Se houver um bug desse, como se esperava no bug do milênio, nós realmente paramos. E hoje, a tecnologia é muito maior do que era em 2000. É como se hoje nós precisássemos mais dela. Eu via um exemplo de um colega psiquiatra do Nordeste, ele contando uma história numa mesa, todos, pais e filhos, cada um com seu smartphone, ninguém falando. E, de repente, a mocinha, ela tirou uma foto, um selfie da família almoçando e mandou para uma colega. E a colega disse assim, eu queria uma família feliz desse jeito. Quer dizer, uma família que não estava se comunicando. Então, eu digo que nós temos os felizes virtuais. Entendi. Nós vendemos uma felicidade que às vezes não está em nós e nós agravamos a infelicidade do outro, que se sente cada vez mais infeliz frente à sua felicidade, que não é real. Isso é muito triste. Então, nós dependemos disso, nós vamos sofrer muito se ficarmos sem isso e vamos... As pessoas, às vezes, elas têm mais de um aparelho com medo de um dar problema. Hoje, carregador para tudo que é lado, né? O carregador na bolsa, no carro, na mesa do trabalho. Carregador portátil e tudo mais. É impressionante. Aquilo passou a ser o oxigênio da vida, sabe? Daquela pessoa que não consegue respirar. Giovana, e aí? É isso que o doutor falou. Nós estamos vendendo imagens, né? Nós somos tão felizes na internet, né? Ou nas nossas redes. Só continuando o que o doutor falou, doutor Marcos, hoje é comprovado que tem 3 vezes mais celulares do que pessoas no Brasil. Né? Então, assim, isso também é assustador. Enfim, mas essas panes, né? Porque não é a primeira vez que aconteceu isso, enfim... Eu, particularmente, posso responder como 2 Giovanas. A Giovana pessoal e a profissional. A Giovana pessoal amou. Amou. Eu senti um alívio absoluto ficar aquele dia ali sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. Por mais que tivesse os meus trabalhos a fazer. Mas o que eu fiz? Eu, Giovana pessoal, calcei um tênis e fui pra rua. Fui visitar os meus clientes, fui lá dar um abraço, perguntar como eles estavam, né? Ajudá-los de uma outra forma. Entendi. Porque a gente trabalhava muito bem sem isso antes, né? Não quer dizer que a internet caiu que você vai parar de trabalhar. Tem um livro para você ler, tem um documento para você revisar, tem alguma coisa para você fazer de fato, né? Enfim, então talvez, será que não é uma desculpa nossa? Enfim, eu daquela geração X novamente adorou, né? Mas a Giovana profissional me comprovou exatamente o que eu também falo muito. Não somos escravos. Não somos, eu acredito que não somos, não podemos ser escravos. É o contrário, porque a tecnologia, ela é inanimada. Sim. Ela é uma plataforma vazia. Quem cria conteúdo somos nós, pessoas, né? Enfim, então, novamente, a internet é o que você faz dela. Né? Tudo que você coloca ali, tudo que você consome, tudo que você vê, que você curte, que você fala, é você. Né? Okay. Enfim, estando feliz, muito feliz ou não, hoje em dia a gente está na era da vulnerabilidade também, né? Já mudou aquele lance da publicidade perfeita. Hoje em dia já não funciona tanto quanto. E a Giovana profissional percebeu que existem outras coisas por trás da internet, né? Que somos nós, pessoas que contribuímos, que fazemos a internet. E isso é legal, né? Nós precisamos retomar isso. Trazer o lado humano das coisas, né? Sim, uma ligação. Nos mostrar como somos. Sim. Porque aí, doutor, quem sabe a gente consiga amenizar aí alguns problemas, ou os problemas já postos, né? Das pessoas tão tristes, tão assim, porque que só a minha vida é que, né? E desmistificar um pouco esse negócio. A tecnologia acabou com não sei o quê. É como o senhor falou, será que não é hora só de entender todo esse cenário e viver bem com isso, né? Eu digo assim que parece uma venda de um produto, que é a felicidade, ela faz isso, né? E o interessante é que isso se aprende desde cedinho, as crianças vão fazendo isso. E o que se tem estudado é que as crianças, em tenra idade, elas mexem perfeitamente nos aparelhos.
Melhor do que nós, adultos, em muitos casos. É quase né? que instintivo. Isso fez a gente crer por um tempo que as nossas crianças hoje são mais inteligentes do que nós. Mas os estudos não estão mostrando isso. Eles estão mostrando uma inteligência seletiva, uma inteligência tecnológica. Entendi. As crianças hoje elas não sabem fazer operações comuns, a não ser com uma calculadora. É muito diferente. Então, a inteligência realmente talvez tenha aumentado, alguns estudos mostram, talvez tenha diminuído, como outros mostram, talvez tenha se mantido. Sim. Mas o interessante é que nós estamos permitindo, sabe, o avanço dessa inteligência tecnológica, que talvez seja a inteligência do futuro, mas estamos tirando aquela inteligência emocional, inteligência afetiva das crianças. Nós precisamos disso. Às vezes eu fico pensando comigo, sabe? A gente tem as férias forenses, nós deveríamos ter as férias virtuais. Nem que se fossem férias virtuais de grupos, para as pessoas viverem as suas famílias, as suas pessoas. É claro, não se pode, o comércio hoje é virtual. Você vê, por exemplo, eu gosto muito de livro, mas às vezes você tem que ter um livro, um Kindle, né, para estar lendo os livros, porque as próprias editoras, elas sabem que as pessoas elas estão partindo para esse tipo de tecnologia. Eu não acredito que o livro de papel vá acabar, mas eles têm que se preparar para essa possibilidade. É assim que funciona o mercado. Então, a parte comercial é muito difícil, mas acho que tinha que ter um bugzinho desse aí virtual para que a gente possa dar uma ligadinha, é um pouquinho também distante, mas sentir um pouquinho a voz do outro, assim, interagindo. Não aquela voz que eu mando um áudio, você pensa no áudio que vai mandar e eu penso no que eu mando de volta, assim não, mas aquele da pergunta e resposta rápida, essa aí é mais afetiva. Muito bom. Giovana, eu não sei você, vou jogar um pouquinho para a nossa realidade, mas eu sinto uma falta, e a nossa geração, sabe, doutor, que já nós somos muito próximos de idade, vamos falar assim, né? Mas nós perdemos, eu sinto muita falta até da ligação telefônica. Sim. Porque agora parece que quem liga para o outro, né? Está fazendo coisa errada. Ou está atrapalhando, né? Porque a ferramenta eu tenho que ficar aqui só mandando mensagem. Desculpa, eu sinto falta de ouvir uma voz, entendeu? E eu me vi, por mais antenada que eu acho que sou e tudo mais, mas parecendo uma tiazona já, querendo falar com as pessoas. Então, eu acredito... doutor e Giovana, que nós vamos ter que fazer, nós precisamos fazer e auxiliar talvez essa geração nova a não perder nunca essa essência desse contato, certo, doutor? Que o senhor está falando assim, é muito bacana, a tecnologia é bacana, tal, mas não dá para perder, né? Nós estamos tão carentes de retomar isso. A Giovana, quando falou assim, eu fui andar, eu coloquei um tênis. Eu estou olhando para ela aqui, o olho dela até brilhou quando ela falou isso, entendeu, doutor? Então, eu acho que isso, a tecnologia, beleza, muito, o stream, né, que está aí, a gente fica horas e horas assistindo série, que bom, porque é cultura. Não há nada de tão errado com isso. Agora, o errado é não ter o convívio, né? Nós vamos, agora que essa pandemia está aí amenizando, com o passar aí, se Deus permitir, logo de alguns meses, a gente possa retomar muito, né, dessas nossas relações de proximidade. Sim. O que vocês acham? Fabi, doutor, me permitam só levantar uma indagação aqui para vocês. Tenho feito uns testes ultimamente, onde, quando eu tenho que resolver alguma coisa realmente importante, eu ligo para a pessoa. Eu ligo, de verdade. Mesmo com medo de estar incomodando, alguma coisa assim, eu ligo. Por quê? Eu percebo que, quando eu ligo, esse problema, essa questão, ela é resolvida muito mais rápido do que a troca das mensagens. Então, eu queria saber, né, o que vocês acham disso, se vocês continuam ligando para as pessoas. Eu me forço a ligar. Literalmente, eu me forço. Eu faço. Doutor, o senhor... Sim, a gente termina fazendo as ligações ainda, claro. Mas
É impressionante, muita gente não atende, elas esperam o contato. É impressionante isso. É como se já não se fizesse mais ligações telefônicas, né? Então, isso realmente é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Agora, o que eu acho é, quando você falou, nós temos que ver nossos jovens, mas são os jovens que nós precisamos ver, são os jovens atuais, né? São aqueles jovens de 20 a 40 anos. Né? Porque as crianças, elas na verdade, elas são vítimas desses jovens de 20 a 40 anos, que são jovens ainda, e a adolescência estendida, né? São jovens que estão ficando muito tempo ainda às custas de pais, né? Que estão morando com os pais, etc., com muita dificuldade. E os maduros acima dessa idade, eles estão tendo um duplo papel. Eles estão cuidando dos seus pais já, muitas vezes incapacitados, né? E estão cuidando dos seus filhos, também parcialmente incapacitados, que ainda não cresceram todos. E são esses jovens de 20 a 40 anos que precisam amadurecer. Entendi. Que precisam tirar o tablet dos seus filhos. Os tablets já vêm preparados. Eu vi um tablet na mão de uma criança que ele joga no chão e o tablet fica inteiro, porque ele tem uma proteção incrível. Né? Eu quase morri vendo aquele tablet de mais de R$1.000 sendo jogado ali e voltando inteiro. Quer dizer, é um tablet para ele ficar mesmo o tempo todo. Né? A televisão está ali à disposição, o tablet está à disposição, o celular está à disposição. Quando não é o celular de pai e mãe, quebrado o tempo todo, mas que tem um seguro que paga esse celular e que volta tudo a como era. Então, eu acho que realmente nós precisamos ver. São professores e são famílias, principalmente famílias dessa faixa etária que não estão sabendo ser pais, porque não desaprenderam de ser filhos. E falando de faixa etária, com qual a idade que o senhor acha importante da criança ter um celular hoje? A partir de que idade? Pois é, né? Hoje nós estamos trocando tudo. Qual é a idade que a criança precisa entrar na escola hoje? Ela entra no maternal. Será que é isso? Maternal é para a mãe, é para o pai. Entendi. Né? Então, na verdade, a criança ela deveria primeiro aprender a ter uma convivência familiar, para depois, esse celular, isso aqui ainda não é coisa para você. Né? Poderia mostrar uma fotografia ou coisa outra, mas não. A gente adora ver uma criança de 1 ano, 2 anos mexendo. A gente acha bonito. Ai, que bonitinho. Aos 5 anos, os pais já estão pedindo um apoio para eles. Né? Exatamente. Para mexer numa coisa. Eles já estão quase que na TI, como técnicos de informática. Então é complicado, mesmo, né? Mas é difícil dizer qual seria a idade. A idade que a gente chama de lógica, mais ou menos a partir dos 7 anos, talvez fosse a ideal. Mas, se você fizer isso, ele vai ficar atrasado em relação aos demais. Se você colocar uma criança na escola aos 5, ele vai estar atrasado socialmente, a vida social, em relação aos demais. Então, infelizmente, a tecnologia, você tem que acompanhá-la. Você vai ter que tentar mexer nos adultos. Entendi. Para que os adultos, todos, possam fazer alguma coisa mais ou menos parecida em prol das suas crianças. Gente, olha só, eu estou amando falar com vocês, né? Eu, inclusive, acredito que em breve nós vamos ter que rever esses formatos dentro da tecnologia, porque quando o papo fica bom assim, a gente quer falar mais e eu tenho certeza que quem nos ouve vai super querer acompanhar. Nós falaremos mais, vamos convidá-los mais, mas nosso tempo está passando, tá? E aí os estudos comprovam que também tem um tempo onde as pessoas conseguem ouvir e tudo mais. Doutor, uma mensagem rápida dentro desse tema para quem nos ouve, por favor. Eu acho que tudo tem que ter parcimônia, né? A tecnologia ela veio para ajudar, mas a gente tem que saber que às vezes ela atrapalha muito. Hoje nós temos uma coisa chamada fake news. É uma coisa muito maldosa que as plataformas, sabe, as operadoras, eu sei lá, alguém tem que tomar alguma providência quanto a isso. Sim. Dizer para os pais que eles precisam ter aquela relação pais-filhos, né? Okay. Pai, mãe, filho, irmãos, aquelas pessoas, sejam em que gêneros forem, as figuras, seja pai, filho, mãe, filho, irmãos, todos juntos em casa. Esse carinho precisa ter. Essa afetividade precisa ser estimulada, né? Para que ele possa depois partir para uma rede social, podendo colocar um pouquinho desse afeto
para as outras pessoas. Legal, doutor. Giovana? Olha, eu diria assim, eu até anotei aqui uma coisa importante, metaverso, internet das coisas, inteligência artificial, learning machine, todas essas palavras, todas essas coisas já são muito reais e presentes. Então, como eu disse antes, cabe a nós compreendermos, entendermos, nos posicionarmos, estarmos à frente de tudo isso que está acontecendo. E uma coisa também muito importante, educação digital para todos já. Doutor, Giovana, o papo estava tão bom, né? Em nome da Unimed Campo Grande, do podcast Cuidar de Você, a nossa gratidão a quem nos acompanha através das nossas redes sociais. Episódio à disposição, outros tantos virão.